Olá, aqui professor Sandro. Vamos aqui para mais um vídeo sobre o tema a abdicação de Dom Pedro I, né? Os fatores que levaram à abdicação do primeiro imperador do Brasil, né? Dom Pedro I, desde quando assume, né, o reino, né, logo após a independência, né, em 1822, e dá sinais claros de que ele seria bastante rígido, né? Bastante polêmico e bastante autoritário, principalmente quando é elaborada, né, a Assembleia Constituinte, né, de 1823. Dada-se ao novo formato de uma nova nação que o Brasil estava se formando, né, um país independente precisava da lei máxima, né, e a Assembleia Constituinte estava preparando uma nova Constituição. Essa Constituição, entre outras, né, estava favorecendo os grandes proprietários rurais, né, tanto que ela foi a Constituição iria ser apelidada de Constituição da Mandioca, né, e um dos motivos era a limitação dos poderes do imperador. Isso aí foi a primeira medida, né, autoritária do qual o Dom Pedro ele não ficou satisfeito com essa medida da Assembleia Constituinte e resolve dissolvê-la, né? Justamente por essa medida de querer limitar os seus poderes, inclusive mandando para o exílio o seu amigo particular, o José Bonifácio, né? Que mais à frente vai se tornar tutor, né? Do seu filho Dom Pedro II, o Pedro de Alcântara, né? Que é o futuro Dom Pedro II. É, isso aí só para vocês notarem como é que seria, né, o problema de autoridade com relação a Dom Pedro I. Dom Pedro I ele outorga uma Constituição, né? A primeira Constituição é outorgada, então, ou seja, Constituição imposta. Então, só para ir para vocês verem, claro, formou lá uma bancada para poder votar essa Constituição e cria o poder moderador, né? O poder moderador ele é o poder exclusivo do imperador. Então, só para você entender, como ele cria esse poder, o que ele fala? Quem manda sou eu, né? Eu sou a autoridade, está acima de qualquer outro poder. Esse poder moderador ele podia dissolver, poderia também revogar qualquer medida dos outros três poderes, né? Então, só aí vocês verem as medidas, né, autoritárias de Dom Pedro I. Né? Existe um conflito lá em Pernambuco justamente por causa dessa dissolução da Assembleia Constituinte, que foi a Confederação do Equador. Né? A Confederação do Equador acabou Pernambuco, apoiado também por algumas outras províncias nordestinas, acabaram fundando uma confederação independente do resto do país, né, justamente por dissolver essa Constituição. E Dom Pedro I foi bastante enérgico, né, bastante violento com a repressão dessa rebelião. Né? Muitos habitantes morreram, né, assim de forma realmente trágica, devido à forma violenta como ele reconquistou, né, a parte ali de Pernambuco. Então ali essa Confederação do Equador também trouxe também medidas ali que foram tristes com relação à sua autoridade mais do que o comum. Né? E aí tivemos vários outros fatores, né? Acabou se enfiando, né, numa guerra sem necessidade nenhuma, né, que foi a Guerra da Cisplatina, onde os cofres públicos foram completamente sucateados devido a uma guerra de uma província do qual o idioma era completamente diferente, né? O espanhol, costumes completamente diferentes. Na realidade, essa província, o Dom João VI, ele tomou a província fruto lá dos conflitos com a Espanha, né? Frutos lá dos avanços napoleônicos, e aí toma a província cisplatina e ficou uma coisa ali, um legado, sem necessidade. E a Argentina, né, ela justamente no caso se chamava PURP, né? Naquela época a Argentina se chamava PURP, Províncias Unidas do Rio da Prata. Tinha acabou tomando, né, essa parte ali, o poder, né, ali da província cisplatina, e aí Dom Pedro I acaba envolvendo o Brasil nessa guerra, onde causou muitas mortes, onde houve muitos gastos, onde causou aí uma grande insatisfação popular. Né? Então, e na realidade, essa guerra
O Brasil acabou sendo derrotado porque a Inglaterra teve que mediar e trazendo aí a independência, né, da província cisplatina, que passou a se chamar Banda Oriental do Uruguai, que hoje é o atual Uruguai, né, e que é onde se envolveu ali numa polêmica absurda, né? Vários problemas, né, entre brasileiros e portugueses na junção de ministérios, né, ministérios ali que ora era comandada por brasileiros, ora comandada por portugueses, em que isso causou uma rivalidade, né, muito grande. Um jornalista muito opositor ao governo de Dom Pedro I, chamado Líbero Badaró, ele publicava, né, editoriais, notícias, sempre massacrando o imperador devido às suas atitudes, era um verdadeiro opositor e foi assassinado. E aí o principal autor, né, desse assassinato foi o próprio imperador. Isso causou também, né, uma polêmica, um absurdo, né, muito grande, várias desavenças, até que esse conflito aí entre brasileiros e portugueses, devido ao ministério, causou ainda um conflito chamado Noite das Garrafadas, né, onde brasileiros e portugueses começaram a se atacar com garrafas. Isso mesmo, gente, garrafas para resolver o problema daquela situação. Então a situação ela não ficou nada agradável, né? E um dos motivos talvez seja o principal, né, da abdicação por conta própria, né? Porque tudo isso aí, gente, que estava acontecendo, a insatisfação da população, mas isso aí talvez somente isso talvez não causaria abdicação do imperador. O fator principal que realmente causou essa renúncia, né, do imperador ao trono foi a crise de sucessão do trono português. Né? Dom João VI, quando morre, ele o herdeiro direto, o herdeiro era o Dom Pedro I, só que ele não poderia assumir as duas cortes, né? Então ele assume o título de Dom Pedro IV em Portugal, mas ele prefere ficar no Brasil e abdica em favor da filha dele, Dona Maria da Glória, deixando o seu irmão, né, Dom Miguel, como regente até que a Dona Maria, a Maria da Glória, né, alcançasse a maioridade. Só que aí o Miguel dá um golpe, né, apoiado pela sua mãe, né, Carlota Joaquina, mãe dos dois, né? E aí o Portugal volta a ser uma monarquia absolutista e usurpa o trono português. E aí o Dom Pedro I, com essa crise, né, ele estava envolvido completamente com a cabeça pensando lá em Portugal para resolver o trono para a filha, mas isso ele foi deixando o Brasil de lado, causando uma insatisfação muito grande de todos. Essa medida aí entre brasileiros e portugueses, ele dissolveu o Ministério dos Brasileiros, onde deixou só português, deixando uma insatisfação muito grande. Depois ele convoca uma convocação do Ministério Brasileiro, só que a revolta estava muito grande. E aí, justamente devido a esse problema lá em Portugal, ele resolve abdicar em favor do seu filho, né, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. A realidade, gente, para quem não sabe, que a intenção dele era retornar ao Brasil. Ele queria só resolver a crise lá em Portugal, com a revolta lá com o irmão dele, resolver essa guerra com o irmão para o trono depois novamente ir para a Maria da Glória. Né? Tanto que teve um partido no período regencial chamado Restaurador, que a intenção justamente era o retorno de Dom Pedro I ao Brasil, que era o que realmente acontecesse caso ele não morresse, né? Porque na realidade ele acaba morrendo lá em 1834, fruto, consequência, claro, ele levava uma vida muito mundana, né? Ele realmente tinha vários amantes e a principal foi a Marquesa de Santos. Isso também colaborou com o péssimo estado de saúde que ele tinha. Ele pegou uma tuberculose, fruto também dos conflitos de vários anos, e quando ele foi para lá em 1800, então foram 3 anos consecutivos de disputa realmente com a guerra com o irmão, que acabou vencendo. O trono acabou ficando com a filha dele, Maria da Glória, só que ele com uma saúde altamente debilitada, ele acabou falecendo, né, no ano de 1834. Tá bom, gente? Então isso aí são os fatores, né, que levaram aí à abdicação do Dom Pedro I. Tá certo? Então vamos ficando aí com esse vídeo, né? E
mais à frente a gente foca aí nessa segunda parte, né, do Império do Brasil, que é o iniciozinho ali do período regencial. Grande abraço a todos.